Terça-feira, 9 de maio de 2023, eu sou Onofre Júnior e este é o nosso Cidadão Empreendedor. Vamos juntos até às 11 da noite, levando muita notícia, muita informação e hoje falando cada vez mais sobre empreendedorismo, aliado à questão da tecnologia, que é uma coisa muito nova, muito recente, muita gente ainda tem muitas dificuldades para falar sobre esse tema e nós estaremos recebendo aqui daqui a pouco meu grande amigo Juscelino Araújo, que é CEO do grupo Fauna Digital, tem de tudo sobre tecnologia, sobre a questão das mídias digitais e você é o nosso convidado especial, você já sabe, fazemos ao vivo para todo o interior do estado de Mato Grosso, são 105 municípios em cadeia e também a região de Porto Velho, em Rondônia. Portanto, fique à vontade para participar, para dar a sua opinião, tirar as suas dúvidas, dar as suas sugestões, que são sempre muito bem-vindas também através do nosso WhatsApp, o 659-9691-2727. Mensagem de texto, mensagem de voz ou a sua ligação. Se você quiser, pode ligar para a gente vai ter um prazer de receber aqui a sua ligação e podermos falar até de forma mais bem detalhada, mais completa sobre a sua dúvida, tá certo? Aproveite e envie também a sua selfie para a gente aqui, para você concorrer a Vale Compras do Compers. Sexta-feira tem R$600 em Vale Compras esperando por você. E também você nas redes sociais, estamos lá no YouTube, no Instagram, no nosso site da cidadania, o cidadãoconsumidor.com.br e com as nossas páginas exclusivas no facebook.com/TV Cidade Verde ou facebook.com/Onofre Júnior Oficial. Chega para cá, meu amigo Juscelino Araújo, que é CEO do grupo Fauna Digital. O assunto hoje, Juscelino, é sobre o uso da inteligência artificial, né, no negócio, nos seus negócios, né? IA, aliás, AI, né? Artificial Intelligence. Isso. Na semana que você veio aqui, esses dias atrás, fez um sucesso danado. Muita gente na rua me abordou, falando, rapaz, mas que negócio que é aquele que você fez lá? Você entrevistou o chat? Você entrevistou o chat GPT? Eu falei, pois é, para você ver como é que é. E interessante isso. Vamos fazer uma pergunta para ele hoje de novo, hein? Vamos fazer. Vamos fazer várias perguntas para ele. Aí, ó, tá vendo só? A inteligência artificial sendo utilizada da forma correta, porque tem muita gente que não sabe utilizá-la ainda, né, Juscelino? Essa semana foi preso a primeira pessoa a utilizar o chat GPT para fazer contravenção. Contravenção com o chat. Com o chat GPT. Ele foi preso na China e ele estava criando fake news e subindo para as redes sociais. Ele tinha um site de fake news. E aí ele criou um site só de fake news? Só de fake news. Ele pegava, colocava as informações erradas dentro do chat GPT e o chat criava a matéria e ele pegava essa matéria e colocava na rede. Caramba, ele jogava a informação errada, do tipo assim, vou ser meio grosseiro aqui, mas tipo assim, pedofilia é legal. É isso mesmo. Mais ou menos assim. Isso, aí ele colocava todas as informações que ele queria que tivesse dentro daquela página, dentro daquela matéria, e o chat GPT ele construía, porque o chat GPT nada mais é do que você imputa informações, você cria um prompt, que é o modo que você quer que ele execute algo, e aí você pede para ele e ele faz isso. Então, ele faz o que você pede. Ele colocava algumas palavras-chave ali. Isso, né? mesmo. Algumas palavras-chave e o chat, ele constrói em cima disso. Isso mesmo. Ou seja, as pessoas precisam entender o seguinte, que a inteligência artificial, que o chat GPT, ele não pensa por si só. Não, ele não. Ele faz o que você pede. O chat GPT... Ele é um amontoado de informações que todos nós colocamos diariamente, que os algoritmos leem e armazenam isso.
Hoje o ChatGPT ele tem 2 anos de retrocesso, então ele não consegue ler o que está acontecendo hoje. Ele ainda tem esse delay, mas daqui a pouco, daqui 1 ano, 6 meses, talvez não tenha. Porque mas ele demora esse tempo para os operadores alimentarem, né? Isso. E atualizarem. O algoritmo mesmo se atualizar, porque é muita informação. Até porque o algoritmo ele precisa de operadores. Na verdade, não. Uma vez ele construído e dado play, ele faz tudo sozinho. Mas ele demora por que esse delay todo? Porque a tecnologia ainda não consegue suprir esse delay. Então está sendo construído, porque assim, é muita informação. Pensa que você tem um software, que você tem um programa que lê tudo o que acontece na internet. É muita coisa. Então ainda não se conseguiu. Bilhões de usuários do mundo. E tudo aquilo que a gente fala, que eu falo, que você fala, o que você, telespectador, fala, é armazenado e vai para a mesma nuvem. É o que eu falo. Uma vez na internet, nunca mais é apagado. Nunca mais. Nunca mais. A não ser que você trabalhe com Deep Web, mas aí é uma outra questão. Aí já é outro setor, não é dentro disso. Bom, mas o tema hoje é como usar essa inteligência artificial de forma produtiva e correta nos seus negócios, porque ela também é uma ferramenta muito forte, né? A inteligência artificial é uma ferramenta que pode otimizar muitos negócios, não é isso? Nossa, o tempo que você ganha com ela fazendo... Porque o que acontece? Ela está ali para poder auxiliar a gente no que tange aquela questão, coisas repetitivas, a fazer aquilo que é a mesma coisa sempre, é o famoso apertar botão. Hoje você não precisa mais apertar botão, você tem um software, você tem um programa que faz isso para você. E uma coisa interessante que eu não posso esquecer de falar, Onofre, é que é o seguinte... O ChatGPT, ele não é exclusivo, não existe só o ChatGPT. É porque o que acontece? É um pouco técnico, mas eu acho interessante dizer. GPT é o sistema que esse software utiliza para poder fazer isso que ele faz. O que significa? Você sabe quais são os significados de GBT? Aí você me pega, né? É inglês, né? Aí você me pega, né, Onofre? Aí é sacanagem. Mas deve ter alguma coisa com gerencial... Processo e alguma coisa. Alguma coisa assim. Mas então, o que acontece? O GPT, qualquer pessoa consegue pegar esse estilo de programa e utilizar e criar algo para você, criar algo para sua empresa. Entendeu? E tudo vai depender das políticas da OpenAI, que foi a OpenAI que é a empresa que criou esse GPT e hoje esse GPT está liberado para que outras pessoas utilizam. Então, se eu sou um programador e quero utilizar esse tipo de inteligência artificial, eu posso utilizar. E quais são os tipos de empresa mais comuns que você poderia citar, se você se lembra aí, de empreendedores? Mesmo aqueles que estão no início, aqueles que já estão empreendendo há algum tempo, quais são os perfis dessas empresas, que tipo de empresas que você acha que se adequa mais, que o ChatGPT poderia atender a esse pessoal? Então, Onofre, não tem um perfil, porque não existe, porque esse chat da OpenAI ele consegue ser utilizado por qualquer tipo de empresa. O que o pessoal está utilizando muito ele hoje é para construir conteúdo. Dentro do marketing digital, dentro do marketing, você tem uma estrutura que chama marketing de conteúdo. Então, você precisa criar conteúdos para falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, e isso faz com que você mostre para as pessoas que você sabe o que está fazendo. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas, igual, eu tenho uma loja de calçados e eu quero criar um conteúdo falando sobre um calçado X. Aí eu coloco lá no ChatGPT. ChatGPT, me fale por que uma pessoa que tem o pé 44 se sente mais confortável com o sapato X. Ele vai construir um texto para você com o que ele tem de informação e vai te trazer esse texto. Ou então você vai falar, ChatGPT... Se as informações que tem lá estiverem equivocadas, a culpa não é dele. O ChatGPT vai pegar e vai trazer o que tem lá dentro. A culpa não é do chat. A culpa é da maioria das pessoas que colocaram aquela informação equivocada lá. E se você não quiser correr esse risco, você fala ChatGPT, que é o que o cara da China fez. As pessoas que calçam 44 se sentem mais confortáveis com esse sapato por causa disso, disso, disso e disso. Cria um texto para mim falando sobre esses pontos. Ele vai lá e cria para você um texto. Tá. Ou seja, ele já
ele já manipulou um pouco o chat. Na verdade, ele não manipulou, ele usou... O que acontece? Ele usou uma situação que o ChatGPT faz, que é construir texto. Eu posso simplesmente colocar as informações lá e pedir para ele construir um texto mais agressivo, um texto mais tranquilo, um texto mais em formato de copyright, um texto para venda. Eu posso falar para ele o que ele quer. Ou então eu peço para ele, chat, me traz as informações que você tem. Entendeu? Então, você pode fazer desses dois tipos. Falando de um modo bem grosseiro, né? Falando de um modo bem genérico. Isso a gente chama de prompt. O que é o prompt? É um comando que você dá para o ChatGPT para que ele execute algo que você quer. E hoje é o que está dando mais dinheiro, tá? Pessoas que entendem de prompt, deixarem prompts prontos para que empresários só peguem isso e coloquem lá. Não precisa ficar pensando o que perguntar para o chat. Então, se você quer construir um texto para venda, você pega esse prompt, esse pedido, pronto, coloca as informações e coloca lá. Então, você não precisa pensar em como pedir para o chat. Já está pronto o pedido. É só você colocar as informações. Já é a inteligência da inteligência. É isso mesmo. Caramba, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar desse jeito? Tá lascado. Bom, mas você que é empreendedor, você que está sempre aqui às terças-feiras com a gente, deve estar se perguntando, pô, Juscelino, mas me ajuda aí, pô, pelo amor de Deus, me ajuda, Cuiabá, Várzea Grande. Como é que eu posso acessar esse site, né, o chat, desculpe, de uma forma que eu vou realmente ter uma lucratividade maior, principalmente nos anúncios, não é isso, Juscelino? Isso mesmo. Hoje existe prompts, falando já deles também, onde você coloca e fala, eu quero 25 anúncios sobre esse determinado assunto, eu quero 25 anúncios sobre determinada situação. E o ChatGPT ele já vem e já constrói para você todos os anúncios. Então, o que acontece? Você não perde mais tempo construindo os anúncios. Você só precisa saber quais as informações que você quer imputar lá dentro. Porque quando a gente fala sobre anúncios, sobre vendas, existem formatos de escrita. O formato mais conhecido de escrita é o formato AIDA, que é a atenção, você primeiro chama a atenção, depois você gera o interesse, depois você gera o desejo e você vem para a ação. Então, é um estilo de copy, que é a escrita de carta de venda, criada há mais de 60 anos atrás, que até hoje funciona. Para os primeiros marqueteiros. Então, até hoje funciona. O que acontece? Você pode colocar lá, ChatGPT, crie um texto no formato AIDA sobre o uso de determinado produto sobre determinada situação. E ele vai escrever para você naquele formato. Ele vai gerar a atenção, depois vai gerar o interesse, depois vai gerar o desejo e a ação. E como escolher a melhor solução da inteligência emocional para o meu negócio, por exemplo? A primeira coisa é conhecer o seu negócio. Você tem que conhecer bem o seu negócio. Para você saber qual inteligência artificial utilizar, você tem que conhecer bem o seu negócio e querer saber qual que é o objetivo. Porque hoje tem muitas inteligências artificiais por aí e algumas elas também podem se agrupar a outras. Então, você tem várias inteligências... O ChatGPT é uma delas. É uma delas. Mas tem outras. Porque o que acontece? Se eu pego o ChatGPT e coloco ele junto com um outro programa de análise de dados, eu posso falar para o ChatGPT. O ChatGPT traz determinados dados para mim, que aí o outro sistema vai analisar esses dados e vai me dar a resposta pronta. Ou seja, você pega a informação do ChatGPT, que é um grupo de pessoas grande, mas pega um outro para confrontar isso também. Para analisar novamente. Analisar novamente. Isso. Então, você tem vários... Validar isso, vamos dizer assim. Isso. Pode-se dizer que sim. Então, você consegue trabalhar com uma inteligência artificial ou unindo várias delas numa só, para dar um produto só. E quais são as principais tendências aí de desenvolvimento em inteligência artificial que os proprietários de negócio devem estar sempre, né, cientes e de olho? Olha, o que mais tem hoje, o que mais as pessoas estão procurando hoje é machine learning, que é aprendizagem de máquina, e também a questão dos chatbots com atendimentos mais humanizados. Chatbots é robôs. Isso, são robôs que atendem você de uma forma mais humanizada. Porque hoje, o que acontece? Antes você conseguia até construir textos com alguns softwares, mas vinha tudo muito robotizado. Vinha muito uma escrita bem impessoal. Hoje, com o ChatGPT mesmo, eu posso falar, chat, construa para mim um texto
nesse formato, com uma entonação mais grosseira, com uma entonação mais tranquila, com uma entonação mais agressiva. De acordo com o perfil do seu público. Do meu público, a minha persona, de acordo com o meu brand voice da marca. Então, você consegue fazer isso, entendeu? Caramba. Aí você pode ser mais formal. Pode. Ou você pode ser mais popular. Sim. Pode ser mais aberto. Pode ser. E aí, brother, tudo bem? Tá. Ou então, como vai o senhor? Tudo bem? E aí, o que acontece? Sabe o que você pode pedir também? Se a pessoa que você quer, tipo Gente, fugiu o nome aqui daquele filósofo, o Cortella. Se hoje eu quero Mário Sérgio Cortella. Isso. Se eu quiser hoje construir um texto no estilo que o Cortella fala, como o Cortella é uma pessoa conhecida e o ChatGPT já tem alguns textos que ele escreveu em sua base, eu posso falar para ele: ChatGPT, construa um texto no mesmo formato de escrita e de fala do Cortella sobre determinado assunto. Ele vai escrever do mesmo jeito que o Cortella escreve. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Faça a sua pergunta. 659-9691-2727. Participe desse nosso bate-papo aqui sobre tecnologia. Nós vamos ter que criar um quadro aqui, inclusive, sobre essa questão de tecnologia semanalmente. Você vai ter que vir aqui, viu? Vai ser um prazer. Vamos ter que criar aí, talvez, aí, o cidadão digital, né? Vamos embora. Pode contar comigo. Cidadão digital, para a gente poder colocar toda essa rapaziada em dia com essa questão, porque não tem gente, não tem jeito, não tem volta. Algumas pessoas insistem em resistir a tudo isso, não tem como, né? Não tem volta. Não tem volta. Agora a questão é o seguinte: a gente entender que hoje, se hoje o seu serviço é simplesmente apertar botão, que é o serviço automático, toma cuidado, você vai ser patrolado. Então, hoje, o que as empresas querem mais, o que o comércio quer mais, se você é um prestador de serviço, é que você pense estrategicamente, que você seja um estrategista, e não simplesmente uma pessoa que escreve um texto. E você só vai buscar isso nas redes sociais, no digital, que você vai ter conhecimento para tudo isso. O digital está cheio de conhecimento, tem o YouTube aí com várias informações, tem cursos online aí para que você possa aprender mais sobre isso. Se tiver pergunta, se tiver participação, pode colocar na tela aí para a gente, pessoal. Como que a inteligência artificial pode ser utilizada para melhorar a eficiência e a produtividade nas empresas? Então, como eu estava dizendo, é o seguinte: se a questão é apertar botão, é só você criar um prompt que você resolve. Se hoje você está vou falar muito do departamento de marketing, que é onde eu tenho maior, que é a minha área, mas se hoje você tem dentro da empresa 3, 4 pessoas para escrever textos, ou você tem uma pessoa que é especializada em escrever textos, você pode, dependendo de como for essa escrita, não estou falando que inteligência profissional não é algo que se substitui, mas dependendo de como for essa escrita, você consegue fazer tudo pelo ChatGPT. Entendeu? É só você colocar. Seus editores você pode dispensar. O que acontece? Hoje você está enxugando a máquina, né? Antes você tinha 5, 8, 10. Hoje você tem 2, 3. Então você está enxugando a máquina. Por quê? Porque muito do serviço está sendo feito automaticamente. Mas, calmem, o ser humano não vai ser, a máquina não vai dar um exterminador do futuro. Sempre vai precisar do caráter humano, porque ela nunca vai conseguir ter o que a gente tem, que é o feeling, que é a questão do pensamento crítico. São questões, tem alguns momentos que não dá para substituir, né? Não, é impossível. Mas quando é mais uma coisa mais dirigida para a questão do marketing mesmo, o chat ele resolve bem. O chat nós temos também o DALL-E, que é da própria OpenAI, onde você, através de escritas, você cria imagens. Então, você pode falar: eu quero uma imagem de tal pessoa com tal pessoa, nesse formato, com essa roupa, nesse local. O DALL-E vai lá e cria a imagem para você. Tem muitos... Lembra que a gente estava falando de NFT? Lembra que a gente estava falando de NFT? Sim. Muitos hoje artistas, são artistas de inteligência artificial. Eles não desenham mais. Eles pedem para a inteligência artificial criar as imagens e eles colocam para venda. Caramba, meu Deus, onde é que a gente vai parar?
Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implantar a inteligência artificial no seu processo e como superá-lo? É difícil também para você fazer essa transição, né? É muito difícil, porque nós temos o fator humano. E o fator humano tem a questão muito de querer que as coisas fiquem do mesmo jeito, já sei como é que faz assim. Zona de conforto. A zona de conforto. Então, assim, o maior barreira que existe hoje dentro das empresas é a questão das pessoas, é a zona de conforto. Então, você precisa... E a resistência a mudanças, né? A resistência à mudança, também. Também isso é um fator bem crítico dentro das empresas. E aí, o que acontece? Passado esse fator, você tem a questão também do aprendizado. Porque, pensa comigo, todas as informações estão lá, mas você precisa saber perguntar agora. Você tem que fazer a pergunta certa. Saber usar. De forma correta. Tanto é que eu falei, agora as pessoas que estão hoje em dia ganhando rios de dinheiro, que ainda são poucos profissionais, são profissionais criadores de prompt, que são as pessoas que sabem deixar pronto o formato de pedir correto. Fazer a pergunta correta. Você já formulou algumas perguntas para o chat aí para a gente fazer daqui a pouquinho? Já formulei, já temos algumas perguntas prontas para ele. Então tá bom. Tem selfie aí, pessoal? Coloca na tela para a gente, se tiver selfie, se tiver perguntas também. Olha o pessoal de Rondonópolis aí, meu amigo Marcílio Silveira, de Lima, para participar do sorteio. Também a Sônia Beatriz Rames Silveira, todos de Rondonópolis. Um abraço. Boa noite, Onofre. Estou acompanhando o programa aqui do bairro Ribeirão da Ponte, a Valquíria da Costa. Valeu, Valquíria. Bem-vinda, boa sorte. Dona Teté Prado, saudade, amiga. Boa noite, Onofre, Simone. Teté Prado do Carumbeu. Onofre, estou acordado aqui assistindo o seu programa. Eu vi você falar. Fiquei triste. Nem sei se vou mais participar do seu programa. Eu vi você falando no meu nome para que ela ganhadora, é isso? Porque eu fui no médico, ando com o coração muito acelerado aí, para não passar raiva, eu vou parar um pouco. Aqui eu falei, porque teve uma ganhadora aqui a semana passada, que ela mandou selfie uma vez, a primeira vez, e ganhou. E ela está sempre mandando. E a Dona Teté está sempre mandando. Ela já ganhou também. É porque a Dona Teté ela já ganhou várias vezes. Só que ela quer ganhar mais uma. Quer ganhar mais. E aí eu falei, Dona Teté manda todo dia, toda semana, está sempre com a gente. Você mandou uma vez só e já ganhou. Aí ela já ficou com raiva. Tipo, meu Deus do céu. Fica com raiva não, Tetezinha. Boa noite, Benedito Ferreira da Silva e o Arthur Gabriel do Centro-Sul de Várzea Grande. Bem-vindos. Boa sorte no nosso sorteio. A Gisele Rosa, do Novo Paraíso, também com a gente. Se tiver perguntas também, pode colocar aí para a gente respondê-las daqui a pouquinho. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando em Cocalinho, Cotiguaçu, Figueirópolis do Oeste, Poxorel, São José do Rio Claro, Distrito de Cangas, em Poconé, Campo Verde, Denise, Vila Rica, Juína, e também hoje, né, Mato Grosso faz aniversário, dia 9 de maio é aniversário de Mato Grosso, sabia? Parabéns para nós então, estamos de aniversário hoje, Mato Grosso completando 275 anos. Um garotão ainda. Garoto, né? Um abraço aí a todos nós de Mato Grosso. E também um abraço para o Gonçalo Martins, o Pedro Arlindo, a Rosália Bento, a Tânia Pedroso, a Roberta Alves, a Flávia Parente, o Jadson Vieira, a Juscelia Arruda, o Joaquim Salvador, de Governador Valadares, em Minas, e o Emerson Alfieri, de Sorocaba, em São Paulo. Também nos acompanhando pelo Facebook. Agora são 22 horas e 29 minutos na capital de Mato Grosso, 10h29, como sempre falando ao vivo, recebendo aqui a presença hoje do nosso amigo, que é especialista, né? Ele que é CEO do Grupo Fauna Digital, especialista em mídia digital, Juscelino Araújo. Lembrando que você pode e deve participar, basta enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 65996912727. Mensagem de texto, mensagem de voz. Se preferir, você pode ligar também e bater um papo com a gente aqui, tá bom? Aproveite, envie a sua selfie e concorra a Vale Compras. Daqui a pouco a gente vai testar aí o chatbot GPT. Não, o chat GPT, chatbot é outra coisa.
O chatbot, ele utiliza a inteligência artificial. Não confunda. Não confunda. Você vê como é que é? É porque dentro do nosso roteiro aqui, eu já estava me antecipando aqui, só para lembrar, né? E tem uma pergunta aqui. Como posso garantir que o chatbot GBT né, esteja alinhado com a minha marca e os valores da minha empresa? Bom, é aquilo que eu falei. Mas já que você falou que tem diferença, qual que é a diferença? Não, é que o GPT é um tipo de programa, um tipo de software. O chatbot ele utiliza a inteligência artificial para poder responder algo. Entendeu? O chatbot vamos dizer que é o nome do programa. Chatbot é o nome do programa. Isso. O GPT é a linguagem que ele utiliza. O GPT é a linguagem que ele utiliza. Isso. Entendi. Então, e quando eu falo chat GPT? O chat GPT, porque o chat GPT está muito ligado com a empresa OpenAI. Igual eu falei, o GPT é a linguagem que ele utiliza, o estilo de inteligência artificial que ele utiliza. Os chatbots utilizam inteligência artificial porque eles podem responder a clientes que quando entram, um cliente entra no seu WhatsApp e ele está querendo alguma coisa, um endereço. Entendeu? Ele está querendo uma coisa que você pode imputar a informação lá e falar assim, chatbot, toda vez que alguém perguntar o endereço, já responde isso. Chatbot, toda vez que alguém perguntar o telefone, já responde isso. Entendeu? Então, você tem respostas automáticas para que você já mande elas antes de chegar no atendente. Entendi. Então, quando você falar chatbot, é porque tem um robozinho já programado ali. Isso. E o chat GPT já é a própria inteligência artificial mesmo. Vamos dizer. É mais ou menos assim. É isso aí. Não sei se foi bom, não, mas... Bom, mas como que a gente pode garantir que o chatbot, por exemplo, né, o chatbot GPT, esteja alinhado com a marca e os valores da empresa? Então, como eu te disse, tudo vai depender do que você imputa lá dentro. Se você coloca as informações certas, se você coloca tudo certo lá dentro, e você faz a pergunta correta, o pedido correto, ele vai fazer de acordo com o que você quer. Então, a minha empresa é uma empresa que tem um brand voice, que tem um formato de fala mais branda. Aí eu vou falar, ChatGPT, construa um texto sobre tal assunto, sobre tal produto, falando de uma forma mais carinhosa com os meus seguidores. Aí ele vai transformar essa escrita de um formato mais carinhoso. Não, eu sou uma pessoa mais enérgica. Eu sou uma empresa que gosta de falar com mais energia. ChatGPT, eu quero que você construa uma informação sobre tal produto, sobre tal situação, de uma forma mais enérgica, de uma forma mais chamando o seguidor para uma ação. Então, tudo vai depender do jeito que você faz a pergunta. Tem como você validar isso ou não, né? Isso, uma vez que esse retorno vem, você dá uma olhadinha. Você dá uma olhada e você vê se é isso mesmo ou não. É por isso que eu falo. Se não for, você vai lá e... repete a pergunta, ou então pede para ele refazer, responder novamente a mesma pergunta que você fez. Então, por isso que eu falo, o fator humano, ele nunca vai sair. Essas ligações que a gente recebe, às vezes, que incomodam, inclusive, né? Algumas vezes ligam e falam, alô, o senhor é o fulano de tal? Né? Aí você, sim. Olha, aqui é de tal empresa, não sei o que lá e tal. Ou então, se você não responde, fala, eu acho que deu interferência, eu vou repetir. O senhor é o fulano de tal? Se for, diga sim. Se não for, diga não. Isso é um estilo de inteligência artificial, posso dizer que sim. Né? Pode ser um chatbot, por exemplo? Pode ser. Que foi treinado, porque ele foi treinado. Principalmente as empresas de telefonia. Essas são as mais complicadas. São só robôs, né? A maioria. Porque o que acontece? É o fator humano. Por que a gente já sabe que se alguém liga para cobrar, ou se liga para pedir para fazer cadastro, para oferecer, você vai desligar na cara dela. Então, antes de desligar na cara de um robô do que de uma pessoa, sem contar que ele não está pagando essa pessoa. Então, vai sair mais barata essa ligação. E aí, se de repente funcionou, o robô já transfere para uma pessoa, atendente, para uma pessoa física mesmo. Isso mesmo. Então, o que acontece? O fator humano, ele está entrando... Deixa de perder tempo.
O fator humano está entrando cada vez mais no momento de decisão. De decisão. E não no momento de prospecção ou em outros momentos que podem ser trocados, que são automáticos, são sempre a mesma coisa. Tá, e como treinar o ChatGPT para responder de forma adequada e personalizada às perguntas dos meus clientes, por exemplo, de uma determinada empresa? Até que ponto que o chatbot pode ir? Até que ponto de complexidade que ele consegue atender? Aí vai depender de qual software você está usando. Você pode pegar, por exemplo, a sua ouvidoria, vamos dizer assim, né? Uhum. E pegar as perguntas mais frequentes, as dúvidas mais frequentes. O FAQ, o famoso FAQ as perguntas mais frequentes. Perguntar isso, você responde isso. E treinar o robô para isso. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. A ideia é que tudo que seja repetitivo, a inteligência artificial se substitua por a inteligência artificial. Se é repetitivo, tem como colocar a inteligência artificial. E que o ser humano só entre mesmo naquelas questões bem mais complexas. Isso, bem mais complexas, para que não tem como, que não existe um padrão. Porque a inteligência artificial, ela só funciona como padrão. Precisa existir um padrão. Se não existir um padrão, não tem como ela ser aplicada. Entendi. E se você pensar, tem alguma pesquisa, existe alguma pesquisa, no geral, para saber comunicação entre clientes e empresa, quantos por cento são informações objetivas e qual o percentual disso? E quantas são subjetivas? Vamos perguntar para o ChatGPT? Vamos? Vamos perguntar para ele. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Vamos perguntar para ele. Qual o percentual de perguntas de cliente a empresas que podem ser respondidas de forma objetiva e quantas necessitam de uma resposta mais subjetiva, perfeito, caso a caso? Vamos perguntar para ele que se tiver alguma pesquisa feita... Oi? Eu vou fazer de novo a pergunta, porque ali nós não temos nosso chat ainda funcionando. Se tivesse nosso chat GBT funcionando, já não precisava mais fazer essa pergunta de novo. Se tivesse o reconhecimento de voz... O reconhecimento de voz... Ele já escrevia automático. Ele já teria respondido. Como a gente não está nessa tecnologia ainda, eu preciso falar aqui e alguém... Uma pecinha, escrever ali. Então, vamos lá. Pergunta para ele, ChatGPT, existe alguma pesquisa que nos traga dados sobre atendimento virtual versus atendimento presencial? Aguenta que ainda tem mais perguntas depois dessa. Eu acho que a gente vai ter que completar essa pergunta ainda. Vamos lá? Será que ele já vai responder para a gente aqui? Está respondendo, pode pôr na tela aí. Sim, há várias pesquisas que comparam o atendimento virtual com o presencial em diversas áreas, como saúde, atendimento a clientes, educação, entre outras. Aqui estão alguns exemplos de pesquisas. Atendimento ao cliente. Uma pesquisa realizada pela Salesforce em 2020 mostrou que 58% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam atendimento ao cliente virtual, em tempo real. Além disso, 71% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam múltiplos canais de atendimento. Aqui, o que acontece? Aqui, muitas vezes, na hora que você vai ser atendido, acontece lá, ser atendido por um robô ou ser atendido por um atendente. Então, você pode escolher. Então, essa pesquisa lá traz que as pessoas elas gostam que tenham essa opção, mas que mais da metade vai no virtual por ser mais rápido. Porque, na maioria das vezes, as perguntas que elas querem são perguntas feitas frequentemente. Objetivas. Isso. Que o chat, elas entendem que o chat pode responder. Pode responder. Tirar as suas dúvidas. 71%? Esperam que tenham que tenham múltiplos canais, ou seja, eles esperam que a empresa dê a opção de atendimento virtual e atendimento com humano. Mas 58% deles fazem atendimento virtual, ou seja, não precisa de um humano. A grande maioria. Mais da maioria. Grande maioria. Saúde. O estudo publicado na revista The Lancet Digital Health em 2019 mostrou que a telemedicina pode ser tão eficaz
quanto o atendimento presencial para a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2. Você viu? Presta atenção. 2020, 2019, 2020, 2 anos. Tem nada de 2021, 2022, não. 2 para 3 anos já. Educação. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Washington em 2020 mostrou que o ensino à distância pode ser tão eficaz quanto o ensino presencial em muitos aspectos, incluindo a qualidade do aprendizado, o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento. Você viu que aqui nós fizemos uma pergunta, como foi uma pergunta muito aberta, ele trouxe educação, ele trouxe saúde, então, na verdade, o que nós queremos é isso aqui, ó. Então, o que acontece? Essa palavra aqui, ó, atendimento ao cliente, que é a nossa chave. Que é um geral? Que é a nossa chave. Nós vamos reformular, teria que reformular a pergunta para atendimento ao cliente. Tá, então reformula aí. Vamos reformular. Perfeito. Existe alguma pesquisa de satisfação das pessoas que são atendidas pelo chatbot? Aqui, ó, uma coisa que ela fez que é interessante é o seguinte: se você manter na mesma conversa, tudo aquilo que você procurou em cima, ele consegue puxar. Mas se você abrir um novo canal, aquilo que foi criado não se perde. Já vai para a nuvem. Isso. Só vai servir de referência para eles depois. Não, depois daqui a um bom tempo. Sim. Daqui a 2 anos, talvez. Aqui, ó, isso aqui, tudo que ela pesquisou agora é sobre o que a gente quer. Então, eu queria saber o seguinte, que se existe alguma pesquisa com o grau de satisfação das pessoas que foram atendidas pelos chatbots, por exemplo. Então, seria essa a pergunta. Existe pesquisa de satisfação para atendimento ao cliente referente. Existe pesquisa de satisfação do atendimento ao cliente referente? Não, tipo assim, existe pesquisa de satisfação de atendimento aos clientes pelo chatbot? Pelo chatbot, pode ser. Não, tira esse referente, tira o referente. Pelo chatbot. Isso. Não, pelo chatbot, mano. Tem que colocar uma palavra pelo ali. Isso. Isso, pronto. Vamos lá. E é rápido, hein? Sim. Há muitas pesquisas de satisfação dos clientes em relação ao atendimento por chatbots. Aqui estão alguns exemplos de pesquisa. Uma pesquisa realizada pelo Oracle de 2021. Tá bom meu inglês, não? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom? Então tá bom. Se tivesse, pode me corrigindo aí. Aí, ó, já apareceu 2021 aqui, ó. Em 2021 mostrou que 70% dos consumidores já tiveram uma experiência positiva com um chatbot. Além disso, 75% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam atendimento por chatbot em algum momento da jornada do cliente. Um estudo realizado pela HubSpot em 2018 mostrou que 57% dos consumidores já usaram o chatbot para obter ajuda ao cliente e 35% dos consumidores disseram que gostaram da experiência. Então, assim, o atendimento pelo digital, ele tem uma grande... as pessoas gostam de utilizar ele, mas elas não querem que o atendimento por humanos, ele seja renegado, entendeu? Então, o que tem acontecido muito é igual eu falei, equipes que eram equipes de 40, 50 pessoas de atendimento, hoje se reduziu a 10, 5, para que elas só vão ser chamadas mesmo em certos momentos. Interessante que pelo menos também tem mais uma coisa, né? Quando você é atendido pelo chatbot, você não corre o risco de ser persuadido para comprar uma outra coisa. Tentar... Tem isso também. Você escapa disso, né? É aquela questão, quero cancelar um serviço. Aí, não, mas por que você vai cancelar? O que aconteceu? Eu te dou um desconto. Vão querer te persuadir, vão querer te convencer do contrário. Isso mesmo, porque igual acontece, nunca o cancelamento de um produto vai ser feito por um atendimento virtual. É verdade. Nunca. Você não vai ver nenhum cancelamento de produto pelo chatbot. Nenhum. E sempre vai passar por um humano, por a questão de persuasão.
Que interessante. Agora, venda, sim. Venda, sim. Vendas é capaz. Porque eu posso... O estilo de fala meu, o estilo de carta que eu escrevi, o estilo de anúncio que eu fizer, já faz uma pessoa comprar. Aí vai depender muito do ticket. Se é um ticket baixo, se é um valor baixo, eu consigo fazer com que essa persuasão ela não precise de um fator humano. Se é um ticket muito alto, se é um valor muito alto, aí você precisa do fator humano ali para poder fazer o fechamento, que são as vendas consultivas, né? Sim. As vendas consultivas são de valores altos e precisam do ser humano para poder fazer o fechamento. Essas lojas, esses shoppings, por exemplo, virtuais que existem aí, o Shein, o Shopee, é só chatbot, né? A maioria sim. Quase 80% delas... No mínimo 80%. Já são tudo automatizado, entendeu? Provavelmente, você vai falar com atendimento, teve um extravio. Você precisa falar com alguém. Aí você vai ter que ligar em outra plataforma. Entendeu? Então, igual falou, tem determinados nichos, determinados departamentos que não conseguem, você precisa do fator humano. Mas tem se diminuído cada vez mais. Pode ser que daqui a um tempo a inteligência artificial consiga também persuadir. Aí, o setor que era impossível, que era o setor de cancelamento, ser automatizado, começa a ser automatizado. É o que nós esperamos. Bom, mas como, por exemplo, tem como integrar o chat GPT com outros canais de atendimento ao cliente, como e-mail, WhatsApp, telefone, que pode ser usado para fornecer suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias da semana? Sim, e é o que a gente viu aqui. Você consegue trabalhar com inteligência artificial para fazer o atendimento, tranquilamente. O que tem que prestar atenção é o seguinte: inteligência artificial é tudo que tem padrão. Precisa ter um padrão. Só deixar bem claro que ele não foi ninguém que digitou aquelas respostas. Aquilo ali já é o próprio... Da inteligência, do sistema GPT. Já é o sistema GPT. É isso mesmo. Tem perguntas? Põe na tela, tem perguntas. Gostaria de saber onde faz essa pesquisa. Não estou entendendo o nome onde pesquisar. É o Wilson do Centro-Sul. Hoje você vai entrar no Google e colocar chat.openai. Ó, vamos soletrar aqui. Eu vou pedir o pessoal para colocar aqui em cima, ó. Pega aqui, ó. Ah, tá. Tá aqui, ó. chat.openai.com, tá? Aí eu vou soletrar para você, daqui a pouco o pessoal já vai providenciar os caracteres para a gente ali, tá? É CHAT, tá? Ponto OPENAI ponto com isso, mano. Você tirou para mim só para me vender? Ah, tá ali. Ponto .com. Pronto. E aí quando chat.openai.com. Aí quando você entrar nessa plataforma, ele vai pedir para você fazer um cadastro, que você pode fazer pelo seu Gmail, ou fazer um cadastro por qualquer outro tipo de e-mail, e aí você vai ter acesso à plataforma. Lembrando que essa plataforma é uma plataforma gratuita, e ela também tem o formato pago. Então, por enquanto é gratuita. Por enquanto, né? Não, ela tem hoje o formato gratuito e o formato pago. O formato pago... Qual que é a diferença? O formato pago, você tem acesso a ele 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. No gratuito, não. No gratuito, o que acontece? Quando as pessoas que pagam estão usando muito o sistema, o gratuito cai. Então, eles não deixam ser usado gratuito, porque eles precisam da força operacional para atender quem está pagando. Entendeu? No momento que quem está pagando diminui a quantidade de acessos, aí eles voltam a abrir para o gratuito. Uma curiosidade, você já está pagando ou está pegando gratuito ainda? Estou pagando. Já está pagando? Já estou pagando. Vale a pena. Vale a pena. Oxi. E é caro, não? Não. É em dólar, né? Você vai pagar em dólar. E aí depende muito da variação. Depende muito da sua utilização? Aí, ó, hoje está $20 por mês. Por mês? Por mês. Então vai estar aí a média de R$100 por mês. Entendeu? Aí, se você for fazer uma conta, como dizem, uma conta de padaria, se você tiver uma pessoa 24/7 para você para escrever texto... Vai pagar quanto? 3, 4 mil? Pois é. Entendeu? Ah, mas ele vai ser substituído? Não. Mas você pode terceirizar esse serviço, você pode ter essa pessoa para poder corrigir os textos, que vai sair um valor bem menor.
É isso aí, meu amigo. Vamos ter que criar mesmo esse quadro aqui, cidadão tecnológico, cidadão Conectado. Tá certo. A gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Aproveite, ainda dá tempo de você participar, de você fazer a sua pergunta, de você tirar as suas dúvidas. 659-9691-2727. A gente vai, mas a gente já volta daqui a pouquinho. Não sai daí, até já. Nosso cidadão empreendedor nesta terça-feira, agora são 22 horas mais 52 minutos, recebendo aqui o CEO do Grupo Fauna Digital, meu amigo Juscelino Araújo, nosso cidadão tecnológico, ele que deu a ideia do nome aí, nosso cidadão tecnológico de hoje. E, gente, é aquilo que eu já falei no início do programa e repito, não tem outro caminho, nós vamos ter que quebrar essa barreira. Se adaptar, tem que se adaptar. Tem muita gente que resiste, que fica resistindo, não dá. Nós precisamos, de um jeito ou de outro, quebrar essa barreira, né? É mais ou menos isso. Tem que se adaptar. E assim, ainda estamos no começo, então tem como correr atrás do prejuízo. Então, assim, não adianta querer barrar, não adianta querer que não aconteça, vai acontecer. Isso é fato. Agora, pode acontecer com você, agora, nesse momento, o famoso bebendo água limpa, quem chega primeiro bebe água limpa, sim, né? Ou então, depois, na hora do desespero, você tem que também fazer as coisas. Que foi o que aconteceu muito na pandemia. Eu sempre falando, vários amigos meus de caminhada no marketing digital falando, tem que digitalizar, toma cuidado, não tem que ficar na mão só do presencial. Aí chega a pandemia, fecha tudo. Aí foi uma corrida em desespero para conseguir digitalizar as empresas. E muitas não conseguiram. Quem não tinha processos, né? quem não tinha caixa para aguentar esse momento de digitalização acelerada dos processos, quebrou. E foi um filtro muito forte, né? Foi. Eu falo que a pandemia foi o famoso JK, 50 anos em 5, entendeu? Foi 50 anos em 2, porque deu um boom de digitalização, só que, infelizmente, tudo, se você colocar aí que 10% foi feito de forma estratégica, é muito. O restante, máximo, né? O resto foi tudo no desespero, tapando buraco, na loucura. No improviso. É isso mesmo. Para tentar se manter no mercado. Para tentar se manter no mercado naquele momento que não tinha jeito. Você tinha que fechar a porta, não tinha como fazer nada. As vendas eram só no digital. E a gente vai ter que se acostumar com tudo isso. A gente já está vivendo, e às vezes algumas pessoas ainda resistem, né, a tudo isso, mas a gente já está vivendo isso, não tem como. A gente já está vivendo isso. É irreversível. Se adaptar o mais rápido possível para não sofrer menos. Para sofrer menos. Bem isso. É isso aí. Bom, mas como é que eu posso usar a inteligência artificial para personalizar a oferta de produtos e serviços para os meus clientes, por exemplo? Bom, se você pegar a inteligência artificial, ela pode fazer análise de dados, porque, mais uma vez eu digo, inteligência artificial vai analisar padrões e informações que existem imputadas no sistema. Então, se você tem um sistema muito bem alimentado, você pode usar a inteligência artificial para poder analisar. Um exemplo, eu tenho um sistema, minha loja vende presentes. Eu tenho um sistema que que essa pessoa, ela tem um determinado... Todo mês tem uma quantidade de vendas. Eu falo para essa inteligência artificial analisar e ela vai me dar o seguinte: ó, Juscelino, no mês tal tem muita venda de flor, no mês tal tem muita venda disso, no mês tal tem muita venda disso. Essa pessoa tal, ela está comprando na cadência, todo mês ela vem aqui comprar um pouquinho. E é sempre a mesma coisa. Entendeu? Então, isso é inteligência artificial. Em vez de você ficar tendo que analisar tudo, a inteligência artificial analisa para você tudo isso e te dá na mão essas informações. E é isso que a grande maioria das empresas está fazendo, pegando esses dados e alinhando a hábitos de consumo. Perfeito. Farmácia. Perfeito. Farmácia. Você vai lá, eles supostamente dizem que você tem direito a um desconto. Isso. Você vai pagar um pouco mais baixo naquele produto, se você fizer o cadastro e fornecer o CPF. Perfeito. Ali você está fornecendo o que há de mais valia, o que você tem de maior valor, que é a informação. E aí você dá o seu CPF, uma rede de farmácia, e aí, lá de vez em quando, chega lá, eu, por exemplo, convivo
ela não é minha, mas eu convivo com ela, ela insiste em ficar comigo, eu não quero ela, mas ela insiste em ficar comigo, uma gastrite, né? Uma infeliz de uma gastrite. E aí eu preciso comprar um pantoprazol. E aí é costumeiro, recebo ofertas de pantoprazol no meu celular. Perfeito. Recebo. E essa oferta de pantoprazol? A rede tal, pantoprazol para apenas tanto, não sei o quê. E essa oferta não é para todo mundo. Não é. Não é. É a oferta para você e para o grupo de pessoas que tem esse determinado costume de consumo. Que utiliza aquilo lá. Isso. Ou então, o que ela Camarada pode... que é acostumado a tomar remédio de pressão, que é de uso contínuo. Uso contínuo. Todo mês eu vou ter que comprar. Então, aí ele vai lá e fala, olha, tem oferta de losartana, 4, cada um custa R$10, 4 você vai pagar 20. Perfeito. É mais ou menos assim. Isso. Só que aí nós temos que pensar que é o seguinte, isso pode ser utilizado para beneficiar o consumidor. Mas para atrapalhar, nunca. Também, ele pode ser utilizado. Ah, pode? Como? Pode. Se eu tenho esse tipo de dado... Ele pode vender esse dado para outros? Não, não pode. Hoje, pela LGPD, não pode ser vendido. Mas o que acontece? Se eu tenho um grupo de pessoas dentro da minha rede de farmácias que compra muito um determinado produto, eu posso ir aos poucos subindo ele. E ganhar mais com ele. Porque eu sei que está todo mundo vindo comprar ele. Acostumou, acha que é, aí nem vai pesquisar. Nem vai pesquisar. E aí você vai subindo. Gradativamente. Gradativamente. Porque ele sabe que tem uma alta demanda em cima disso. Tudo estratégia de marketing. Não, estratégia de vendas. De vendas, não é de vendas, não é de marketing, de vendas. Mas tem a ver com marketing também, quando você pega o dado e você começa a jogar a propaganda para o camarada. Ah, não, aí sim. Aí você pode trazer um marketing. Isso é uma ação de marketing. Isso é uma ação de marketing. Né? Mas o start sai do pessoal de vendas. Com certeza. Bom, Celino, você vai ter que voltar, como sempre eu te falei, muitas vezes aqui. Vamos conversar melhor para ver se a gente cria esse quadro aqui no nosso programa, aqui, o Cidadão Digital. Não vamos esquecer o nome, hein? Conectado. Cidadão Conectado. Tá vendo? Já estou desvirtuando a coisa. Tem uma mensagem de voz por último aí? Não, né? Ah, não é de hoje, não, né? Tá bom. Mas, só mais uma vez, o pessoal está pedindo o endereço do chat, né? É chat.openai.com. É facinho, pessoal. Está lá na tela. Está aí na tela. Está aí, ó. chat.openai.com. Já está aí o endereço para você, tá bom? Obrigado, Celino. Prazer. Prazer sempre nosso. Volte sempre, amigo. Só me chamar. Maravilha. Um abração. A você que nos deu carinho e sua audiência, nosso muito obrigado. A gente se vê amanhã no Cidadão Consumidor, às 10 da noite, se Deus quiser. Até lá. Tchau. Oferecimento Unimed Cuiabá. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cuiabá. Comper, preço baixo é